Que coisa boa! Estamos juntos mais uma vez aqui no Consultório de Família. Como você está? Tudo bem com você? Agora há pouco eu li aqui alguns recadinhos e uma amiga diz assim: você já é amiga da minha família. Me sinto super feliz de ter um lugar especial aí na tua casa. Muito mais que isso na sua vida. Eu sei que tantas vezes alguma coisa foi dita aqui por mim ou por meus convidados e que caiu no seu coração como semente e floresceu. E você tem experiências bonitas para contar, adoro saber. Querendo contar para mim, fique à vontade. Deixa recado para gente lá na página do programa, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Fala comigo, nem sempre dá para responder a todo mundo, mas procuro fazê-lo. Quero ouvir você também, tá certo? Vamos fazer um programa juntinhos hoje, felizes assim, com um sorriso, com boa vontade. Aliás, para viver, precisa ter muita boa vontade. Afinal de contas, a vida é de altos e baixos. Há dias que trazem para a gente lindas surpresas. Noutras, as surpresas são surpresas, mas não tão lindas assim. No entanto, num dia ou no outro, eu decido como vou passar aquelas 24 horas da minha vida. Nunca mais voltarão atrás. Nunca mais poderei vivê-las novamente. Sejam elas difíceis, sejam elas leves, sejam momentos agradáveis ou desagradáveis, fazem parte da minha vida, fazem parte da tua história. Então, o que faremos com isso? Vamos decidir viver, apesar dos pesares. Afinal de contas, há dias de sol, há dias de chuva. Mas não é porque está chovendo que você vai deixar de ser feliz. A gente continua vivendo. Não é assim? Então que você tenha perspectivas positivas, que você continue olhando para cima, para o alto e esperando que o dia se renove e que as alegrias se renovem, porque vou dizer uma coisa para você, tudo passa. Tudo vai passar. Nenhum momento destes que nós estamos vivendo é eterno. E aí você vai me dizer, Darleide, estou aqui sofrendo, tenho um diagnóstico na mão, ou alguém que eu amo tanto e o diagnóstico é fatal. Nem a morte é eterna, porque se crê em Deus, a palavra de Deus diz para mim e para você, e eu acredito nela. Acredite, ela é verdadeira. Ele diz que aquele que crê, ainda que morra, viverá outra vez, como Jesus. Ele deu para nós essa esperança. Eu confio nele. Você pode confiar. Um beijo muito especial pelo seu carinho aqui com a gente sempre. Abra as portas do coração agora e vamos fazer o consultório de família. Hoje nós vamos falar sobre famílias artificiais ou será que nós estamos vivendo um modelo de vida e família artificialmente? Qual o significado de não termos contato com a natureza? Qual o significado de vivermos nas grandes cidades ou em frente às telas, na tecnologia, no dia a dia cansativo, estressante, seja de grandes ou pequenas cidades que já vivem essa realidade? Que influência isso tem na vida? Para você que tem depressão, qual o significado do contato com a natureza, síndrome do pânico, ansiedade e como melhorar a vida? Você vai saber aqui no programa de hoje. A minha convidada de hoje, os meus convidados, estão aqui comigo, como sempre, para trazer riqueza de conhecimento. E a minha primeira convidada de hoje, primeira vez aqui no Consultório de Família comigo, mas uma princesa aqui da casa, Mariana Venturi, bem-vinda. Tudo bom com você? Tudo ótimo, obrigada, Darleide. Prazer, viu? Mariana Venturi está com um novo projeto no ar. Durante muito tempo foi apresentadora do quadro de testemunhos do Anjos da Esperança e agora o novo desafio que é o programa Origens. E está repercutindo justamente um pouco disso que eu falei para vocês agora há pouco, o contato com a natureza, um retorno às origens. Fala um pouquinho a respeito desse projeto que já está no ar, ou seja, não é mais projeto, é realidade. É realidade, há 2 episódios, né? Graças a Deus. Nós estamos trabalhando há alguns meses, pesquisamos muito sobre tudo que diz a respeito de origens em todas as áreas, desde biologia, genética, Perfeito. Paleontologia, e especialistas de diversos países, inclusive. Temos também uma produtora que é internacional, a Marcela Calderon. O programa está sendo feito para o português Origens e para o espanhol Orígenes. E temos mais de 1 ano de temas já com as entrevistas gravadas com os especialistas, um material muito bem preparado para o telespectador. Parabéns! Aí eu já quero saber daqui a pouquinho como que isso repercutiu para você nas descobertas que você foi fazendo. Outro convidado já esteve com a gente algumas vezes, mas fazia um tempinho que não dava os ares por aqui, mas chegou a hora de ele voltar. Doutor Irineu Reis é psiquiatra. Bem-vindo! Tudo bom? Muito obrigado. Tudo bem? Seu microfone para que ouçamos a sua voz. É muito bom estar de volta. Obrigada. Darleide. E
especialmente fazendo um link entre o consultório de família e o próprio programa Origens. Exato. Porque são coisas que estão intimamente ligadas. E nós teremos a oportunidade de vermos, através das pesquisas que você fez, que elas se complementam com a forma de nós vivermos. Se nós nos afastamos muito de nossas origens, não é só mentalmente que nós vamos ter problemas. Nós teremos problemas graves nos dois sentidos, físicos e mentais. Ok, então vamos saber disso hoje no programa. E você vai fazendo o quê? Vai interagindo com a gente. Manda o seu recadinho aqui na nossa página no Face. Já tem um post. Você pode então ali comentar, trazer perguntas e ao longo do programa nós vamos aprendendo daqui e tendo a sua participação. Eu quero chamar a participação de um profissional incrível que você entrevistou para fazer parte do seu programa. E eu queria que você comentasse a respeito, inclusive antes de chamá-lo, desses profissionais com os quais você teve contato, como nós estamos hoje aqui com a presença do doutor Irineu, e a fala do doutor Romano. Fala um pouquinho a respeito desse momento, do contato com esses profissionais. Foi um dos momentos mais ricos em todo esse processo de produção e de pensar a linha do Origens. Foi essa troca com profissionais que são referência e muito bem preparados em todas as suas áreas de atuação e que têm a perspectiva de que há, né, uma origem especial em todas as coisas. Né? E eles têm credibilidade e informação legítima em tudo que trazem. Exatamente. Então, eu quero chamar um VT que fez parte, inclusive, do segundo episódio do Origens, do doutor Marcos Romano, que é psiquiatra, inclusive é especialista em TDAH, e um dos precursores, inclusive, do tema aqui no Brasil. E ele tem uma fala a respeito desse tema para, então, a gente começar a elaborar o tema mais propriamente. Roda pra gente. A vida se tornou muito mais complexa do que era antes e com muito mais oportunidades. E essa complexidade e esse excesso de oportunidades também sobrecarregam as pessoas hoje, fazendo elas se sentirem com uma pressão interna, um senso de estarem sempre ocupadas fazendo alguma coisa, que ao mesmo tempo que elas estão mais conectadas do que nunca, fazendo mais coisas ao mesmo tempo do que antes faziam, elas não estão mais felizes, elas estão mais infelizes. O ser humano é extremamente adaptável. Nós nos adaptamos tão bem aos ambientes que muitas vezes deixamos de perceber o quão insalubres eles são. Pessoas que vivem em grandes centros urbanos deixam de se dar conta como o ambiente é barulhento, poluído, né? Cheio de estímulos que distraem a atenção e também vão contribuir para a dificuldade de refletirem sobre si mesmas. Né? E imersas nesse ambiente caótico e barulhento, sim, elas vão ter dificuldade em perceber como esse ambiente lhes faz mal. É saudável sair desse ambiente e ir para um ambiente mais natural, em contato com a natureza, em que ela possa desfrutar e usufruir do silêncio, da quietude e da beleza proporcionadas pela natureza. Então, esse é o doutor Marcos Romano, e um dos consultores do programa Origens. Ele falou duas coisas que, para mim, pontuam muito bem essa conversa de agora. Ele falou, nós estamos mais infelizes. E no segundo momento ele fala, nós nos adaptamos, né, nesse ambiente de ruídos, de confusão, mas estes infelizes, que somos nós por conta da situação em que nos envolvemos, acabam se adaptando. Puxa. É terrível a gente observar que essa adaptação está nos custando muito caro. Eu vou lhe dar como exemplo o seguinte. A Marinha Britânica, já de alguns anos, não tem um operador de sonar dos submarinos ingleses nascido na Inglaterra. Por incrível que pareça. Mas como? Sonar é inglês, o navio é inglês, é da Royal Navy e não tem nenhum operador em inglês? Não. Eles têm que ser, digamos assim, convocados dos países da Commonwealth, ou da Índia, ou da África, países onde
o nível de poluição sonora seja baixo. Porque para operar o sonar, você tem que distinguir diversos tons. E os ingleses, devido às baladas, com sons de 130 decibéis, desde muito jovens, quando eles chegam à idade de 18 a 20 anos, que seria a convocação militar, eles já estão surdos para estas frequências. Uau! Então, tem que ser colocados outros países que não tenham esse contato tão poluitivo com a sonoridade. E que não tenha prejuízo auditivo Prejuízo e possa auditivo, trabalhar. você veja. Esse já é um fato. O outro fato que o meu colega, o doutor Romano, colocou muito bem, estamos mais infelizes. É uma verdade. Porque se nós atribuirmos à infelicidade a nossa maneira de pensar, nós moramos em centros urbanos onde tudo nos remete a uma insegurança básica. Então, nós não temos medos, porque medo é algo tangível. Você tem à sua frente um indivíduo produzindo algo que pode ser danoso. Isso é medo. Não. O que mais nos perturba são os temores. Qual a diferença? O temor, ele é criado pela minha imaginação. E como a imaginação é infinita, eu posso imaginar infinitamente meus temores. Daí o grande número de pessoas com pânico, porque eles se tornam incapazes, é o tal negócio, adaptaram-se, mas se tornaram incapazes de conseguirem controlar suas próprias mentes no sentido de cortar este excesso de imaginação. Então, o indivíduo pensa assim, ai, meu Deus, por que eu fui falar isso para fulano? Depois de amanhã isso vai dar uma confusão danada, eu vou ser chamado... Ele tá vivenciando uma situação terrível na cabeça dele, imaginária, são temores. Nada daquilo vai acontecer, mas isso produz pânico. Ao longo do tempo, esse viver sempre ansioso, o pânico é apenas uma das formas de se manifestar a ansiedade. Temos 4 principais. Você pode ter a ansiedade generalizada, toca o telefone, você dá um pulo de susto. Você pode ter a fobia social. O indivíduo não consegue executar coisas que a gente acha assim, corriqueira. Imagina, assinar uma coisa. Se uma pessoa não pode olhar para mim. Eu já tive no consultório empresário que não podia assinar cheques da folha de pagamento na frente de ninguém. Tinha todo mundo que sair da sala para ele assinar os cheques. E ia ao banco, às vezes, fazer uma operação bancária. Imagina, olha o constrangimento, dizendo para o gerente, escuta, você tem um cantinho aí para eu poder assinar as promissórias, porque ninguém pode olhar para mim enquanto eu assino. A síndrome de estar sendo perseguido, sempre né? Vigiado, sempre tenso, sempre em pânico. Outro fenômeno da ansiedade. Você tem o TOC, ou DOC, o distúrbio ou o transtorno obsessivo-compulsivo. O indivíduo, primeiro, a obsessão, o que é? Uma repetição infinita de ideias que ele não consegue se afastar. E o que vem a ser, em seguida, é o ter de fazer. Né? A obsessão é o pensar e a compulsão é o fazer. Então, ele verifica 10 vezes se ele fechou a porta da rua. Mas, meu Deus, eu já fechei. Lá vai, levanta de novo, vai ver se está fechado. Agora, tudo isso, todos esses transtornos, tem a ver com o abandono da vida nas suas origens conhecidas, no contato com o natural, com os pés no chão, com a grama, com o mato. Nós vivemos agora cercado de concretos. Por exemplo, nós estávamos vendo numa das pesquisas, você pode trazer outras, inclusive, que me chamou muita atenção, é o fato de mulheres que têm um ambiente de trabalho com uma possibilidade de, pelo menos, visualizar a natureza, ou o outro que tem ao redor de casa árvores, flores, plantas, algo do gênero, uma natureza para ser vista. As mulheres que trabalham num ambiente
desse gênero, elas são menos agressivas com o marido. Uau! Fica aqui a dica, #natureza para melhorar as relações pessoais, ou seja, as relações interpessoais afetadas pelo abandono às nossas origens. Mariana. Exatamente. O interessante é que a natureza, ela tem mecanismos que, para cada um desses transtornos ou síndromes que foram colocados, a natureza tem mecanismos de prevenção e de combate. Uau! Numa dessas pesquisas, foram monitoradas a atividade cerebral de pessoas enquanto contemplavam paisagens naturais pelo computador e depois caminhando em parques, em ambientes verdes. E realmente apenas o estar olhando para a natureza já muda a própria atitude de pensamento, transmite uma serenidade, uma calma, uma sensação positiva. Por isso a questão da agressividade já fica diminuída, a tensão, a ansiedade também. A natureza por si só, olhar o horizonte, principalmente a combinação de verde e azul, já acalma, né? E é interessante até em relação a estarmos cada vez mais infelizes, nós estamos cada vez menos tocando também a terra, pisando. Antes, até poucas gerações atrás, era comum pisar de pé descalço na grama, no chão. E pesquisadores da Inglaterra realmente já era consenso de que diminuía a ansiedade, o contato com a terra. Mas há uma bactéria que ela realmente, o contato, ela aumenta a produção de serotonina no cérebro, ela melhora o sistema imunológico, melhora também a própria interação das pessoas umas com as outras, porque, sabes explicar isso melhor que eu, propicia até a empatia. É relacionado também nessas pesquisas que quanto menos verde, menor a interação social. Talvez isso explica por que em edifícios estamos muito próximos uns dos outros no apartamento isolados. E ninguém cumprimenta o vizinho. E às vezes no interior as pessoas moram a quilômetros de distância e se visitam e interagem. Realmente, quanto maior as áreas verdes numa sociedade, mais próxima a interação uns com os outros eles têm, né? Mais colocam no lugar dos outros. Quando você fala aí da bactéria, inclusive você traz isso lá no programa Origens, que já está disponível, né, no site novotempo.com/origens. E eu lembro que você faz uma passagem ali, tocando a terra e falando a respeito das bactérias, nesse contato. Assim, para muita gente, meu Deus, bactéria, isso é a morte, isso é o fim. Não, isso é vida. Há micróbios saudáveis. É a vida. Ai de nós se não tivéssemos. Não é? O que é isso, nossa doutor? Nossa digestão não seria feita sem bactérias. Seu microfone só um pouco mais próximo. Nossa digestão não seria feita sem bactérias. Nós somos inteiramente dependentes delas. O fato de terem bactérias patogênicas, patológicas, isto não tem nada a ver com uma gama imensa de bactérias extremamente saudáveis para a manutenção, não só da nossa vida, inclusive para nós medirmos o meio ambiente. Por exemplo, há um fungo em que, ao você entrar em uma floresta tropical, aqui do Brasil, você quer saber se essa floresta está em boas condições de, vamos dizer, saúde vegetal, você procure exatamente um fungo que ele tem uma cor de abóbora e ele dá na casca das árvores. Se você encontrar esse fungo, ótimo. O estado da floresta é ótimo. Se essa floresta, por exemplo, for da Tijuca, que é muito próximo a um centro urbano e que vai muita fumaça para lá, você não encontrará esses fungos jamais. O que ela está indicando? Eu estou envelhecendo. Eu não estou me recompondo. E uma coisa que chama atenção, uma vez conversando com uma pessoa, que ele era um simples jardineiro da prefeitura, trabalhando e fazendo a reposição das plantas na 23 de maio. Mas eles recorrem lá a um centro que eles têm no Ibirapuera. São Paulo. Em São Paulo. E aí me aproximei dele, comecei a conversar e perguntei a ele, me diga uma coisa, por que as flores da 23 de maio florescem tantas vezes por ano? Porque sempre você olhando, você vê flores.
Ele falou, doutor, sabe qual é o motivo? Elas estão à morte. Quanto pior as plantas estão colocadas, mais vezes elas florescem para dar sementes e conseguir ainda, coitadinha, manter descendentes. Olha então elas só, estão sempre o esforço da natureza para sobreviver. Então você vê, a adaptação existe, mas a que preço? Exato. Que nós, as plantas e os animais pagam. O neurocientista Christopher Laurie, complementando aquela informação, ele é da Universidade de Bristol, na Inglaterra. O estudo dele indicou que esta bactéria em questão, elas têm um efeito semelhante ao do Prozac. Tá. Então, Sim. o antidepressivo mais popular... Que é um serotoninérgico, isso. Aumenta a serotonina. Como que funciona isso, antidepressivo doutor? natural. Que fantástico isso, né? Como é que funciona? O que acontece com o corpo, com a fisiologia, no contato com essa terra? Com contato. Olha que coisa interessante. Você perguntou, é uma coisa muito bonita. Na neurofisiologia, já foi medido, nós trabalhamos com 400 metros por segundo a velocidade de conectividade elétrica do nosso cérebro. É 400 metros por segundo. O grande problema é que nós, urbanoides, nunca estamos nessa velocidade. Ela é de 500, 600, 700. Ela está excessivamente acelerada. Quanto mais você pisa no acelerador, mais combustível você gasta. Consequentemente, mais no cérebro você está gastando neurotransmissores. Daí a possibilidade de você ter uma baixa para uma depressão é enorme. É enorme, por causa do gasto ser muito alto. E você veja como a natureza é importante para nós, homens. As prisões inglesas que permitiram, num estudo, que os prisioneiros pudessem ter nas suas celas animais de estimação de pequeno porte, esses prisioneiros não só se mostraram menos frequentadores aos ambulatórios médicos, daí por diante, em frequência de doenças, como eles também apresentavam muito menor taxa de agressividade com os outros, por causa do efeito calmante que dá ao alisar o animal, ao ter um ser vivo que você cuide. E essa interação é importantíssima. Então, você veja, complementando o estudo que você trouxe à tona. Se relaciona com as mulheres menos agressivas com os maridos. Com os maridos, claro. Vamos querer saber ainda mais, tem umas perguntas bem interessantes aqui, você pode mandar outras, porque esse é um tema que tem a ver com a tua vida diretamente, com a nossa vida. Por exemplo, tem uma mãe aqui que ela escreveu, a Juliana, ela disse que queremos muito em casa, eu e a minha filha, um gatinho ou um cachorro, mas o meu marido não concorda porque moramos em apartamento e passamos muito tempo fora de casa. Um pouco concordo com ele, mas como minha filha é filha única e a única criança no apartamento, vejo que faz muita falta para ela ter ao menos a companhia de um bichinho. Sem dúvida. Olha, mamãe, você está certa e é melhor o seu marido recuar um pouquinho, na sua opinião, e permitir a entrada de um animalzinho. Porque a menina, por uma interação afetiva, não é só a menina, o menino também, mas no caso é a menina que ela tem. Sim. Essa menina não tem uma companheirinha de brincadeiras, os pais saem, vão trabalhar, ela fica lá. Se ela tiver um animal com que ela interaja, isto faz com que a criança aumente muito o potencial dela imaginativo. Então, esta criança, no desenvolvimento escolar, será superior às demais. Uau, gente, vamos lá, gatinho dentro de Olha casa, que interessante. cachorrinho. Se você der para a criança, ao contrário, um computador, não, agora é sossegou, ela está com o computador o dia inteiro lá digitando. Você está emburrecendo esta criança. Você está tirando completamente a criatividade. Tanto que é um grande problema que nós temos hoje com os jovens adolescentes, é exatamente isso. Um excesso de digitação e zero de comunicação
face a face. Então, eles têm problemas seríssimos de comunicação, mas possuem 1.300 amigos no Facebook. Isso não adianta nada. Isso é virtual. O comportamento social está convergindo para o eletrônico. Né? Nós vemos crianças aprendendo a conectar, pequenas, de 3 anos, aprendendo a conectar jogos em tablets, mas não aprendem a se conectar com os próprios pais emocionalmente. Exatamente. Você sabe que por faixa etária, a nação com o maior problema hoje de depressão infantil é exatamente a nação que tem 2,5 celulares por habitante, independente da idade, que é a Finlândia, a terra do Nokia. Por que a Finlândia tem um fenômeno tão assim exacerbado? Porque devido ao fato dela permanentemente estar debaixo não está no Ártico, calota ártica, antigamente o gelo impedia que os cabos telefônicos permanecessem por muito tempo, porque o peso do gelo congelava, acabava caindo o telefone, quebrava. Então, falar ao telefone era muito difícil. Com o advento dos celulares e dos satélites, pronto, todo mundo se comunica. Aparentemente, melhoraria a vida. Não. Hoje é aos 9 anos de idade, a mais precoce do aparecimento do desequilíbrio infantil. Puxa vida. Já. Por quê? As liçõezinhas começam lá em tenra idade, tudo vai via iPhone. Tudo. E a criança se torna viciada. Perdeu-se, inclusive, o ser infantil, brincar com brincadeira de criança, desenvolver a imaginação. Bom, nós vamos para o intervalo agora rapidinho. Na volta, a gente continua com o doutor Irineu. Muito joia, né? Muito bom, Mariana. Muito material para a gente pensar a respeito da própria vida, o contato com a natureza. Quando você vai no parque com seus filhos, quando você deixa-os colocar os pezinhos no chão, na grama, quando você deixa brincar com a terra, quando você vai sair dessas 4 paredes, mora num apartamento, mora num prédio, tá tudo cercado, não tem um parque, não tem um lugar para você ir uma vezinha por semana. E aí tem perguntas aqui sobre depressão, sobre pânico. Vamos falar ainda. Intervalo rapidinho, já voltamos. Até já. Um abraço para Marli Cavalcante. Ela disse que encontrou a Novo Tempo na Parabólica em casa e ela disse: ganhei o ano. Antes eu acompanhava o consultório de família só pelo YouTube e os programas já passados, mas ao vivo é outro nível. E ela diz: um abraço da Leidinha, você já é membro da família. Um beijo para você, que alegria. A Novo Tempo está em todas as parabólicas, Brasil afora, pode anunciar. São canais diferentes, não tem um canal só, por isso que a gente não anuncia, mas em cada região, em cada receptor, você vai procurar a Novo Tempo, indica para o pessoal. A Novo Tempo, você sabe que é canal de qualidade, com informação e com a palavra de Deus chegando a muitos corações e transformando vidas realmente. Um abraço para Fátima também. Diz que está com depressão, tem crise de pânico, já falamos um pouquinho a respeito disso, né? Mas vamos lá, vamos confiantes. Joselma Ferreira, dizendo: passa todas as terças-feiras às 21 horas, indicando para os amigos. É isso mesmo, estamos todas as terças-feiras ao vivo às 21 horas. Avisa para os amigos, usa a rede social e avisa para todo mundo. Aliás, todas as redes sociais. E ela diz: boa noite, sempre assisto o programa, tem me ajudado bastante, que ótimo. A Andréia dizendo: muito bom. Helenice, boa noite, Darleide. A cada semana gosto muito mais do consultório. Mando um beijo para minha filha, para a família, para Eunice, Manfredo, pai e mãe, para o Matheus, para o Wanderson, meu lindo príncipe de 2 meses. Um beijo. Tanta gente para mandar abraço. Quem mais dizendo assim? É Elielson, esperando o programa, adorando. A Regilane dizendo: Darleide, você vai estar aqui no final de semana no Rio de Janeiro? Sim, eu vou estar na Igreja Adventista Central do Rio de Janeiro na sexta-noite, sábado pela manhã, sábado à tarde. Igreja Adventista do 7º Dia, Central do Rio de Janeiro.
Um abraço para todos vocês. Mas, enfim, tanta gente para mandar abraço, mas aqui também tem tanta coisa boa para dizer. E a gente quer continuar aqui a nossa conversa. E a conversa hoje tem a ver com essa vida moderna maluca e que adoece a cabeça da gente, fica fora do lugar. E o corpo também acompanha. Inclusive, vou chamar agora um VTzinho feito pela Mariana, introdução do segundo episódio do programa a respeito do tema. E eu achei que retrata muito bem o que a gente quer dizer para você, fazendo esse link, promovendo o programa Origens, que vai ao ar, inédito, toda sexta às 7h30 da noite. Programaço. Roda aí. Eles são o que hoje nos acorda, mas realmente nos despertam para a realidade ao redor? Substituem relógios, agendas, câmeras fotográficas, nossos livros. Não estão também substituindo nosso comportamento social? Pensamos estar ligados o tempo todo. Ligados a quê? A qual realidade estamos realmente conectados? E a que custo? Estamos estabelecendo mais conexões tecnológicas e menos conexões cerebrais? Menos conexões emocionais, afetivas? Quantas vezes você tem digitado abraços ao invés de abraçar? Muito bom, Mariana. Eu não sei como você teve paciência de trocar de roupa tantas vezes. Foi nisso que eu fiquei pensando. Mas achei forte, assim, quando você termina dizendo, em vez de o abraço real, eu já me peguei fazendo isso, sabe, clicando assim e tal, aí eu mando mensagem, um abraço. O indivíduo chega e, oi, como vai? Mas não tem o abraço real, você substitui. Muito bom. Exatamente. Há o lado positivo que realmente nos aproxima de familiares, amigos que estão distantes geograficamente. Nós também temos mais acesso a notícias, estamos melhores informados. Mas, por outro lado, é muito isso que foi colocado. Nós estamos muito mais visualizando a vida de outras pessoas do que vivendo a nossa plenamente. Perfeito. E nós não podemos ser ingênuos em relação às tecnologias. Muitas delas são ferramentas desenvolvidas para que nós nos tornemos cada vez mais dependentes delas, sim, porque companhias lucram com quanto mais você usa. Então, nós temos que usar com raciocínio. É uma ferramenta. Eu estou consumindo essa ferramenta ou essa ferramenta está consumindo a minha vida? Entre as pesquisas que você fez a respeito do tema, traz mais uma delas aí para gente. Uma que me chocou bastante é que os smartphones e principalmente as redes sociais através dos celulares estão produzindo um efeito nas pessoas semelhante ao efeito de drogas. A região do cérebro que é ativada é aquela que faz você ter a dependência. Por isso que muitas vezes nós nem percebemos, mas as notificações, se nenhuma delas vem, a gente acaba tocando o celular, acessa mesmo assim. Às vezes nós abrimos o navegador sem ter um objetivo. O doutor pode explicar melhor isso, mas ela ativa uma região cerebral que é a mesma região ativada pelo uso de drogas ou pelo uso de açúcar, que também é viciante. Então, sabe, essas regiões dopaminérgicas que são extremamente exaltadas, elas são exaltadas de uma maneira tão artificial hoje em dia. Vamos lá falar um pouquinho dessa artificialidade, porque todos nós estamos envolvidos, querendo ou não. Sim. Né? Fukushima explodiu, teve lá, todo mundo sabe, houve o problema da tsunami, acabou prejudicando o reator nuclear, e naquele momento parecia que o problema era japonês. Alguns meses depois, começaram os adoecimentos súbitos, virose atrás de virose, rodando o mundo. Os ventos de grande altitude trazendo nuvens radioativas de Fukushima e rodeiam a Terra. Então, nós vamos recebendo estas mensagens, entre parênteses, radioativas que se acumulam em nós, sem que nós nos apercebamos disso. Eu achei muito interessante uma pesquisa, e ele se arrepende monstruosamente de tê-la feito. Um jornalista, seu colega, da National Geographic, ele teve uma ideia que achou brilhante a princípio, e ele foi, então, à editora e disse assim: vocês me pagariam $15 mil para eu fazer um exame de sangue
que é feito ou nos Estados Unidos ou no Canadá, que o exame de sangue comum nosso é parte por milhão. E este exame, especialmente, é parte por bilhão. Então, ele mostra em gráficos tudo o que já aconteceu com você na sua vida, que você acumulou de metais pesados, de radioatividade, tudo está ali marcado. Então, a revista falou, não, você tem os 15 mil. Ele tinha 40 anos de idade. Falou, tudo bem, eu gosto de saúde, eu vou fazer. Ele fez. Tarde da noite, ele recebeu um telefonema e, pelo sotaque, pelo accent do indivíduo, ele disse, você não é americano? Ele falou, não, eu sou médico sueco. Eu sou do laboratório que você fez o exame. Eu tenho uma pergunta. Você viaja muito de avião? Ele disse umas 100 mil milhas por ano pela National. Ele disse, ok. Ele desligou o telefone. Quando ele recebeu os resultados, vieram 2 resultados assustadores para ele. Primeiro, o nível de substâncias que são colocadas para evitar chamas era altíssimo. Os americanos, em média, possuem 4 vezes mais antichamas, as substâncias depositadas no organismo, do que os europeus. Porque os Estados Unidos é continental e o americano usa muito mais avião do que o europeu. Tá, qual é o problema do avião? O avião é o seguinte, antes da empresa entregá-lo, o maior problema a bordo seria um incêndio. E você está com um ar confinado ali dentro, pressurizado. Eles recebem 8 camadas de antichamas antes de ser entregue ao avião. Com o tempo que você vai usando, aquilo vai se desprendendo. É como um gás. Ele vai se evaporando. E você está ali dentro, respirando. A quantidade que veio para ele aos 40 anos, o americano é 4 vezes maior que o europeu. E a dele era 8 vezes maior que a do americano. Ele falou, essas viagens toda hora de avião, acabaram comigo. Aí veio um outro dado em vermelho, lá em cima, radioatividade. Aí ele ficou pasmo. Oh, peraí, eu não fiz nenhum tratamento com radioterapia. Eu não estive fazendo cobertura nem de Chernobyl, nem de Fukushima, não estive perto de nada vazando. De onde veio essa radioatividade? E ele foi buscar na infância. Ele foi voltando atrás e ele chegou à seguinte conclusão. Até os 12 anos de idade, a gente, quando era moleque, brincava num aterro gramado da Marinha Americana, de bicicleta. Ele escreveu para a Marinha dos Estados Unidos falando, olha, eu sou portador de uma grande carga de radioatividade, sou repórter, e eu gostaria que vocês fossem a esse aterro, perto de onde eu morei, e medissem. Eles mediram. Na década de 50, eles tinham pouco conhecimento da radioatividade. Então, eles fizeram uma camada de cimento grossa, uma camadinha sem vergonha de chumbo, e achou que bastava para suprimir os dejetos das experiências atômicas. Doutor Irineu, Estamos terminando. Conclusão. Um indivíduo de 40 anos se lamentando o seguinte, por que eu tinha que buscar essa pesquisa? Agora estou eu de frente a um problema que eu simplesmente não posso retirar do meu organismo. Então, terminando, nós estamos sujeitos, por falta do contato que você disse, do verde, da natureza, da nossa origem, e, ao mesmo tempo, sediados por uma série de fatores envolventes, quase que como prisioneiros dessa situação. Então, tudo que nós pudermos fazer para minimizar, aí entra o gatinho no apartamento para a menina, entra um verde que você puder visualizar,
se você tem que alugar algum apartamento, alugar uma casa, que seja um lugar que tenha até uma janela pequena, mas que você visualize um jardim, uma árvore, alguma coisa. Algumas das pesquisas feitas, inclusive, que você teve contato, diz a respeito exatamente disso. Até a paisagem na tela do computador pode fazer diferença? Exatamente, sim. Esse mesmo estudo que falava sobre a similaridade com o efeito de drogas, era na revista Mente e Cérebro da Scientific American. Ali mesmo tinha uma outra reportagem falando de que há hoje um déficit de natureza que prejudica mental e fisicamente. E como, às vezes, só colocar um verde dentro do escritório já muda a nossa cognição e o nosso rendimento. A Austrália foi pioneira em um estudo qual a relação entre o verde, né, de plantas, e o mundo dos negócios. Eles descobriram que não apenas ter uma janela para o verde no escritório, mas ter uma diversidade de plantas dentro do escritório, um vasinho de plantas na mesa, aumenta em 15% a produtividade dos funcionários. E eles até se sentem mais motivados e emocionalmente mais conectados com o seu trabalho, mais satisfeitos com aquilo que fazem. Que maravilha. Às vezes um jarrinho, então, sobre a mesa do escritório, é uma planta que você possa cuidar, é a paisagem na tela do seu computador. Coisas tão mínimas fazem a diferença e repercutem até na produtividade do trabalho, na atividade intelectual, na capacidade de você realizar tarefas. Então, essa já é uma grande dica do que o contato com a natureza. Eu lia, por exemplo, que para quem está buscando um ambiente de mais calma, ambiente verde dentro de uma mata, por exemplo. Se quer energizar, se quer mais, ficar mais animado, mais vida, contato próximo de uma cachoeira, por exemplo, de um rio. Então, a própria natureza, ela se diversifica e me traz resultados diferentes. Fantástico. Nessa vida louca que a gente vive, olha só, o Alex diz assim, às vezes eu sinto meu celular vibrando no bolso, mas eu quando vejo foi só impressão, não estava vibrando. Fica tão bitolado que aquilo, qualquer hora vai chamar que ele vai ver, não estava tocando. A Sandra diz, a Glória também participando aqui com a gente, dizendo da sua experiência, a Cláudia, enfim, tanta gente bacana aqui trazendo seus comentários a respeito. Doutor, uma moça aqui também pergunta a respeito de como então funciona. Ela tendo síndrome do pânico, ou seja, ansiedade a 1000. De maneira prática, então, como é que esse indivíduo vai entender essa relação corpo, mente, espírito, até com a terra, com a saúde, de um modo geral que ela encontra na natureza? Como é que funciona? Se ela tiver chance de andar numa praça que seja, não precisa ser um grande parque, numa praça, todos os dias, durante alguns minutos, e que ela possa aumentar esses minutos progressivamente, ela está ganhando demais sobre o seu pânico, seu estresse, a sua própria ansiedade, do que, muitas vezes, o próprio fármaco. Nós não podemos esquecer que o fármaco ele é nada mais, nada menos do que digamos assim, um instrumento que eu estou me valendo que possa ajudar, ponto. Mas não é solução. Nunca, jamais nós devemos pensar que farmácia é solução. Não, isso não é solução. Solução são adotadas por princípios de volta às origens, de voltar à natureza de onde saímos. Deus nos criou num jardim maravilhoso do Éden. Eu costumo dizer que você só tem duas opções. Você crê ou que veio do jardim zoológico ou que veio do jardim do Éden. Eu prefiro pensar que vem do jardim do Éden. Eu também. Mas, de certa forma, o contato com a natureza seria para ela muito mais benéfico do que a tomada de comprimidos. Simples assim. Simples assim. Mas aí tem o depressivo que diz assim, tá, Mariana, eu estou entendendo o que você está dizendo, as pesquisas. Doutor, você é psiquiatra, você sabe, no meu nível de depressão eu não consigo simplesmente nem sair levantar, da cama. Nem sair da cama. Muito bem. Ok.
por um tempo, ele vai precisar de uma ajuda medicamentosa. Não estamos negando a isso. Ok. Mas, tem um mas sempre. Quando é que isto vai baixando e você substituindo isto por medidas alternativas e por medidas em que você seja o protagonista? Eu gostei muito de uma coisa que você falou como jornalista. Nós estamos vivendo demais a vida dos outros e muito pouco a nossa. A gente assiste muita coisa, mas nossa vida é muito estéril, é muito vazia. Eu sei o que está acontecendo lá na Indonésia e não sei o que está acontecendo na minha vizinhança. Então, de certa forma, para nós promovermos a nossa própria equilíbrio mental, a nossa saúde física e mental, é isso. Vamos participar mais eficientemente de coisas que estejam ao nosso alcance. Vai dar um passeinho num final de tarde, respire, ande, comunique-se com as pessoas, tenha um contato amigável com elas. Tudo isso é um bálsamo que vai refletir no que você viu da pesquisa. Vai diminuir a velocidade cerebral, consequentemente, essa pessoa está muito mais aberta a viver, muito mais disposta e menos agressiva, evidentemente. Tem a ver com isso também a síndrome do pensamento acelerado? Sim. Totalmente, né? Totalmente. Puxa vida. Até nessa questão do pensamento acelerado, está muito como o transtorno de déficit de atenção, que é justamente a dificuldade de concentrar, e isso tem tomado conta dessa geração de crianças, que está sendo já chamada de geração ritalina, pelo uso desse medicamento que é amplamente usado em crianças. E agora tem se estudado que correr ao ar livre, quando as crianças brincam jogando bola num parque, no quintal, o efeito que essa atividade, né, na grama, ao ar livre, junto ao verde, tem é semelhante ao uso da ritalina. Então, aquilo que o doutor falou, muitos dos remédios, as soluções já estão presentes na natureza. Sim. Nós estamos nos entupindo também do artificial com soluções artificiais, quando o que é mais intuitivo para uma criança? É brincar ao ar livre, ao invés de desperdiçar o tempo de infância entre quatro paredes, com jogos e super estimulando. E tomando drogas. Hoje a minha produtora lançou aqui um post no Face e a foto é uma familhinha toda, filho, mãe, pai, e eles estão com um smartphone, enfim, e até o cachorrinho no canto do sofá está também com um tablet na mão. E sugerindo muito bem como também andam as relações humanas, né? A falta de diálogo, a falta do olho no olho, a falta daquele abraço que nós comentávamos, a falta dessa interação com a família, mas todo mundo ligado na vida externa do outro, né? Do outro lá fora, mas dentro de casa falta pai, falta mãe, falta amor. Né? Que efetivamente se construa. O que também é o pilar assim das doenças emocionais. Sim. O afeto, a falta do afeto, né? Do toque, do abraço. Sem dúvida. É isso? Não tem muita gente desamada no seu consultório? Nossa, olha, você falou uma coisa muito interessante. Vamos combinar sobre a ritalina. Vamos. Nos Estados Unidos existe uma média que sobre as crianças tomando ritalina, os escolares, extremamente mais alta do que na França. Mas por que na França está tão baixa? Por quê? Porque em 2007, a psiquiatria francesa resolveu abandonar o DMS, que é o Diagnostic americano, e criaram um diagnóstico francês. No diagnóstico francês, eles não premiam o déficit de atenção como os americanos. E o médico não está disposto a prescrever. Então, na França, é levado ao médico, o médico escuta, você precisa conversar mais com seu filho. Seu filho está muito desobediente. Seu filho precisa ter mais respeito, ou precisa ter mais pulso, ou ele precisa conhecer limites. Então, converse com seu filho. Então, na França, há uma queda brutal de escolares precisando de ritalina versus o americano, que o pai americano, para ficar livre, leva ao médico e diz, olha, ele não para em lugar nenhum, não tem sossego, não para em nada, o que fazemos? Ritalina. Pronto.
Está prescrito. E o Brasil, acho que já é um dos países que mais faz uso de Ritalina, né? Está crescendo em vendas. Isto é um desserviço tanto à criança quanto aos pais. E o pior, quem faz o diagnóstico não é mais nem médico. É a própria professora, até os orientadores, ou às vezes até o porteiro. Esse menino não tem sossego. Esse menino está com déficit de atenção, está com excesso de hiperatividade, hiperativo. Escuta, o diagnóstico agora está sendo feito até por o pessoal digamos assim... Da recepção na escola? Da recepção da escola? Como é que é isso? Então, esse excesso que é cultivado laboratorialmente, a gente precisa tomar muito cuidado. O que você falou. Será que nós não estamos a serviço deles, em vez dessas coisas estarem a nosso serviço? Espera aí, é muito bom a gente poder se comunicar, mas é muito bom a gente botar de lado e ter um momento nosso sem estar conectado. Conectado entre nós, não conectados ao mundo, porque é virtual. Né? Não é olho no olho. O que acontece lá fora é importante que eu saiba, mas não repercute aqui na minha vida, internamente, debaixo do teto da minha casa, não tem a ver com a relação com meu marido, com filhos. Não é assim que funciona, né? Não é assim. E aí a nossa atenção está voltada para lá e aqui dentro tem desprezo, tem falta de atenção, tem falta de desenvolvimento do afeto. E aí lá se vão as famílias procurar terapia, procurar profissionais que possam dar um jeito, desatar os nós. Lá vão os filhos precisar também de fazer terapia porque os pais estão ausentes. E a gente vai dando um jeitinho, dá um remedinho, né, dá um paliativo daqui, um paliativo da colar. E estamos tão absortos numa realidade tão artificial que a gente não se dá conta que também nós estamos nos tornando pessoas artificiais. Não estamos sendo pessoas artificiais? Estamos. E eu gostaria de contar uma pequena piada a respeito disso, porque eu sou um amante de coisas engraçadas. Diz que o japonês chegou em casa, nada contra os japoneses, apenas que a piada é sobre isso. O japonês chegou em casa e a esposa falou assim, Minoru, a empregada, ele disse, empregada, problema seu. Deixa eu terminar, Minoru. A empregada está grávida. Isso, problema dela. Minoru, eu não terminei. Ela disse que o filho é seu. Bem, isso é problema meu. 3 problemas, né? Não mistura. Ele ouviu em partes o que ela dizia. Então, um em cada gaveta. Nós estamos vivendo assim. Quer dizer, você põe no tablet, você está falando com o seu colega não sei aonde, está interessado no outro, mas em casa não está acontecendo nada. É isto. Algo que me vem à mente como bem sintomático dessa vida artificial é essa moda agora dos selfies. Sim. Nunca tem se tirado tantas fotos, mas não são mais fotografias, não são mais recordações. As pessoas não estão mais criando recordações, criando lembranças. Sim. Quando, por exemplo, se fotografa um prato de comida, você está fotografando para apenas expor ou você realmente está vivenciando o momento e depois a recordação que você vai ter é do sabor, de como estava o clima naquele momento, com quem você estava conversando naquele momento, ao invés de fotografando, de que maneira está vivendo, né, o contexto daquela fotografia. E eu tenho a impressão, pensava justamente sobre isso hoje, e assim, muitas vezes eu olho ali na timeline muitas fotos, né, Face da vida, Instagram, as pessoas assim, nos seus momentos mais bacanas, a comida, o prato bonito e tal. E aí eu fico olhando para algumas delas e eu sei quantas delas, não todas, é claro, não sou adivinha, mas eu sei que muitas delas nem são felizes. Para falar de felicidade, mas tem uma fotinho ali para disfarçar uma angústia que vai aqui no coração. Às vezes é um casal super, tipo, cara, I love you. Não, vocês vivem crises terríveis. Essa fotinho não vai resolver. Então, eu tenho pensado justamente nisso. E uma amiga agora à tarde, ela me dizia assim, comentando com outras, ela dizia que outro dia ela estava em dúvida se alguém estava magoado com ela. Mas aí logo ela lembrou, e uma moça muito esclarecida, ela logo lembrou e comentou com outra amiga e disse, não, mas a semana passada ele curtiu uma foto minha, então deve estar tudo bem. Agora é medidor de afeto.
se curtiu, se não curtiu. Olha a realidade. O afetômetro. Doutor Irineu Reis, Mariana, estamos chegando ao final do programa. Eu acho que ficou assim no ar, pelo menos o indicativo de que o caminho é voltar para as origens. Que Deus continue te abençoando nesse trabalho bonito. Verão muitos outros programas aí pela frente e que muita gente seja alcançada por essa mensagem, de que a vontade de Deus é que nós voltemos às origens, ao plano original dele. Doutor Irineu, muito obrigada, viu? Volta aqui outras vezes, combinado? Combinado. Então tá bom. E origens é uma coisa que faltou tanto para a gente falar sobre origem, né? Vai voltar porque aqui. Não deu tempo realmente, a gente nem tocou, mal tocou no assunto. Muito rápido. E é muito bom. Obrigada, viu? Aos dois. E a gente continua, claro, que a cada semana um novo encontro, para a gente continuar conversas assim, para retomarmos no outro momento. O importante é que a cada semana você tenha mais um motivo para reavaliar a sua vida, se reconectar com a verdadeira vida e tocar em diante com a perspectiva de ser muito feliz. A gente se encontra aqui na semana que vem com um novo tema, com novos convidados, mas você aí do outro lado com a gente sempre. Que Deus te abençoe, reconecte-se com a vida e seja feliz. Até lá.